Então eu acredito que uma das razões era que o mundo inteiro deveria voltar ao padrão ouro. Eu acho que o padrão ouro é que sempre deu lastro para as moedas. A moeda fiduciária realmente é uma coisa horrível. A sociedade ficou complexa demais, né? Ficou demais. Não, porque agora você vai lastrar o quê? A questão não é a complexidade do negócio. É a possibilidade de governos impedirem seu transporte de ouro e a facilidade da falsificação de ouro. Hoje é muito mais fácil falsificar do que no passado. E é muito mais difícil você transportar ouro do que no passado. Isso aí inviabilizou o ouro. Perfeito. E a terceira coisa, todas as vezes que houve padrão ouro, que você colocou ouro na mão de alguém, o clássico que a gente conversou da última vez da literatura alemã Goethe, né? O diabo, Mefistófeles, ensina a fazer o papel falso de ouro há 200 anos atrás. Toda vez que você dá o poder ao cara... Agora com o Bitcoin isso não acontece. O Bitcoin é o colateral supremo, porque é o único bem que você dá ao cara, você pode comprovar publicamente se ele moveu o dinheiro. Se vocês me derem 10 minutos, eu falo ponto a ponto, porque o que o professor Roxo falou é o final do artigo, que é a proposta do Taleb Coin, que é a proposta das pessoas renunciarem a todos os ganhos de tecnologia e escala pela senhoriagem, que também é imoral. Eu acredito que isso é um absurdo. Que tipo assim, se você pode emitir dinheiro sem nenhum trabalho, contanto que não interfira com o meu padrão. Vocês me dão 10 minutos para eu mencionar ponto a ponto, que eu chego no final. Você mencionou, porque inclusive a proposta do Taleb, a Taleb Coin, era uma stablecoin que mantivesse o padrão de compra estável em relação a produtos e serviços. Só que o Bitcoin já é isso. Porque o Bitcoin, ele é a concentração do principal produto da história da humanidade, que é a energia, e o principal produto da história do serviço da história da humanidade, que é a computação, não é isso? Então ele já é isso, do principal. Mas, tipo assim, se existisse uma moeda que fosse corrigida, como você mencionou, pelo PIB, ela ainda seria imoral. Porque se nossos avós tivessem aceitado que o salário deles só crescesse o PIB, e não aumentasse mais nada do que mantivesse apenas o poder de compra deles, nós seríamos mendigos. Na nossa casa não teria televisão, porque meus avós nasceram em casa sem energia elétrica. Meus pais nasceram em casa sem televisão. Então a gente não pode... Essa ideia de que a gente deve renunciar ao governo, todos os ganhos de escala, escopo e tecnológicos em nome da senhoriagem, porra, acho absurdo. Posso 10 minutos, eu passo de um por um. Depois a gente pode discutir um por um. Ou se eu quiser falar 20 minutos, depois que vocês quiserem. Posso madeirar 1, 2, 3 e... Pode. Ó, eu assisti, inclusive, o Roxo com Cogos, o senhor comentando, foi bom pra caralho. Inclusive, o Roxo falou que o Bitcoin não tem um valor intrínseco. A questão é a seguinte, segundo a Escola Austríaca de Economia, nada tem valor intrínseco, não é isso? Os valores são todos subjetivos. Isso é uma coisa que já foi pacificada há quase 100 anos, né? E se valor intrínseco... Só um parênteses, você quer refutar os pontos? Não, deixa tudo. Tá bom, é isso. Não existe valor intrínseco de porra nenhuma. Um bom exemplo é o da ilha do Albert Crusoe. Uma ilha que ninguém sabe que existe não vale nada, não é isso? Um planeta maravilhoso sem ninguém não vale porra nenhuma, né? Como direito. Existe direito sem pessoas, também não existe valor sem pessoas. Também o professor Roxo falou que nenhuma das funções do BTC é muito boa. Rapaz, eu não conheço nada que lhe dê imunidade a controle de capitais, imunidade à diluição e imunidade a possibilidade de ser expropriado. Ainda não existe um outro ativo, nunca existiu antes do Bitcoin, um ativo que eu pudesse levar comigo pro caixão. Para o que o Bitcoin se propõe a fazer, não existe nada melhor, não é isso? Existe alguma coisa que... existe outro meio de comunicação que eu possa transferir bilhões de dólares em qualquer meio de comunicação, por carta, por rádio, por internet? Então, se o Bitcoin me protege de esposa adúltera, de filho afetivo, de perseguição política, me dá imunidade de controle de capitais, de diluição, ele é muito bom na função dele. A função dele é essa, é te proteger, não é isso? Inclusive, o Cogos falou da lei da regressão de Mises. Quanto menos usos industriais tiver aquele objeto usado como dinheiro, quanto menos usos industriais, menos prejudicial a sociedade é. A demonetização do ouro fez a joia ser mais barata. A demonetização do ouro fez os computadores e os celulares serem mais baratos, porque tem ouro aqui, né? Se o ouro for o dinheiro vai ser mais caro, vai ter um outro uso do dinheiro mais nobre, vai levar o preço do dinheiro para todas as outras coisas. O professor Roxo também falou que se o juro é zero, tudo que tem fluxo de caixa vale infinito. Se você pegar o modelo e aplicar, isso é verdade. Mas o juro nunca vai ser zero de verdade em uma economia de mercado, porque o futuro é sempre mais incerto do que o presente. É da natureza humana, a questão é preferência temporal. Isso não existe, né? Existe juro negativo, mas ele é imposto, é com tabelamento de preço, que causa essas distorções absurdas que a gente está vivendo. Inclusive, o Bitcoin só foi criado e está escrito no bloco Gênese em decorrência do quantitative easing e do juro negativo. O professor também falou que a impressão monetária... Não, como ele falou agora, né, que não são criadas pelo Fed, mas sim pelos bancos. Mas o Fed é um sindicato de bancos. Os bancos, um policial, um PM na rua, tem mais liberdade do que um banco. O banco é um ator vinculado do governo. O governo define qual é o juro, o governo define quanto é o compulsório, o governo define quanto é a dívida pública, quanto é o gasto público. Então é o Fed que define isso, né? Tipo, indiretamente, não é isso?
O ativo, o Cogos falou que o ativo mais confiável era o ouro, né? O ativo mais confiável era o ouro. Desde bem antes de eu nascer, o ouro foi obliterado, mais de 90%, né? De 71 a 2024, o ouro perdeu mais de 90% em relação à base monetária, né? Também o professor Marcelão falou que na pandemia caiu e se fosse ativo de proteção teria subido, que é aquela argumentação do Taleb. A questão é que o Bitcoin ele é mais líquido. O Bitcoin é mais líquido. Quando deu a merda agora no Japão, que acabou o carry trade, a primeira coisa a cair foi o Bitcoin, porque você consegue mandar para o exterior suas ações domingo de noite, sábado de noite. O Bitcoin é o único ativo que você consegue transportar, independente da autorização de qualquer banco ou governo, para qualquer país em 10 minutos. É lógico, se ele tem uma velocidade maior, você consegue realizar e evitar uma chamada de margem ao outro lado, ele sempre vai variar mais, para baixo e para cima. Esse negócio de volatilidade, esse negócio é relevante. Pesquise como é que foi a volatilidade de ouro no final da República de Weimar, na hiperinflação. Tinha dia que o ouro caía 20%, porque tinha dia que subia 100%, né? Quanto mais perto do colapso da moeda, maior a variação de qualquer coisa que tenha valor real, como o ouro no final da República de Weimar, não é isso? A pessoa falou que o BTC é arriscado. Energia elétrica também é muito arriscada. E sem energia elétrica é uma coisa extremamente arriscada, não é isso? O Bitcoin é extremamente arriscado, como a energia elétrica. A internet é arriscada. Agora é um risco que é altamente remunerado. Se você for ver, todos os índices de Treino, de Jensen, todos os riscos financeiros do Bitcoin são mais do que pagos pelo seu resultado financeiro em qualquer tipo. Você pegar em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos. Tem vários sites aí que botam os índices financeiros. A possibilidade de perda em relação ao ganho potencial histórico, puta merda, né? Não tem comparação com nenhum ativo financeiro, né? O Bitcoin foi institucionalizado. O Bitcoin foi institucionalizado. Mas mais de 70% dos Bitcoins não estão à venda. Não estão à venda por dinheiro nenhum. E esse é um dos motivos pelo qual não vai ter outras moedas. Vai ser criada outra moeda, que mais de 70% das moedas não estão à venda. Vai ser criada outra moeda, que um criador anônimo vai ter bilhões de dólares durante décadas sem tocar no dinheiro e não querer nem um abraço, nem um crédito. Pois é, a concepção sem pecado e a prioridade faz o Bitcoin, a possibilidade do Bitcoin ser substituído por um outro altcoin ser muito menor do que a possibilidade do ouro ser substituído por outro metal, né? Tem uma argumentação também, né? De que o colateral não pode ser volátil. O professor o Roxo falou isso e tem isso no artigo. Sim. Mas isso não é verdade, porque existem sintéticos. Hoje em dia, você pode depositar em smart contract de Bitcoin e tirar dali sintéticos de ouro, de dólar, de tudo mais. Inclusive fazer uma cesta disso e utilizar como garantia. Só que esses derivativos de Bitcoin, que são criados em smart contracts, eles replicam a propriedade do Bitcoin de ser publicamente registrado. Se eu lhe emprestar Bitcoin e você mover, eu posso lhe colocar na cadeia, enfiar o depósito, não é isso? Se eu lhe emprestar ouro e você gastar meu ouro, como é que eu provo você que você gastou meu ouro? Não tem como provar, não é isso? Que essa é a grande falha do Gold Standard. E se você tiver alguma dúvida, pesquise aí o bug do ouro. Uma pausa, porque tem que acertar o microfone. Opa, madeira. Só uma pausa aqui rápido. São 20 pontos, já foram metade. Você quer combater esses 10 aí quando ele acerta o microfone? Tranquilo. Não vou lembrar de tudo, mas... Eu dou aqui por escrito. Aqui. O argumento é Na primeira edição do livro, o senhor já tinha sido citado. Eu lhe acompanhava 10 anos atrás. Eu sei. Caralho, minha honra tá na sua presença aqui, porra. Muito bom. Ponto, vai lá, vai. Tá gravando mesmo? Tá gravando, tá ok, tá ok. Deixa eu reiterar o que eu falei no intervalo aqui. Citei o Professor Roxo, o canal dele com o Ritten Band. Na primeira edição do livro, há 10 anos atrás, eu acompanhava ele. Caralho, minha honra tá aqui na sua presença hoje, muito puta bom. Merda. Eu era dos caras que ficava acompanhando. Taleb não lançou o Skin on the Game antes de lançar o livro. Ele botava o capítulo pra galera dar sugestão. Foi. Caralho, era que lá no Medium respondia e tal. Lia, ficava esperando ele publicar. É isso. Bom. Então, o colateral pode ser volátil. Se for possível gerar sintéticos dele, não é isso? Que esses sintéticos... a volatilidade do Bitcoin é zero, não é isso? Em Bitcoin é zero. A volatilidade, você quer ser estável em real? Você quer ser estável em dólar? A questão do juro negativo cria nas pessoas Só existe pessoas ainda que estão sendo destruídas financeiramente a 20%, 30% ao ano em real, porque eles acreditam que tem alguma rentabilidade em real. Você vai buscar estabilidade em real, é destruição, porra. Estabilidade em merda, perdendo um valor 20% ao ano. É isso. O lastro do BTC. Tem vários... inclusive, se você pesquisar aí, tem um artigo excelente. Qual o lastro do BTC? Inclusive do professor Fernando Uric, que ele bota 6 definições de lastro e um lastro do BTC para cada uma dessas definições. O valor utilidade do BTC, o seu valor industrial, é a possibilidade de enviar riqueza por qualquer meio de comunicação. Isso tem algum valor? Se tem custo, tem valor, não é isso? Tem custo levar ouro para cima e para baixo, você consegue tirar ouro do país, então isso tem valor, não é isso? E, além desse, a segunda utilidade do Bitcoin
é você ser imune a controle de capitais, expropriações e diluição. Isso tem valor? Porra, pro Taleb talvez não tenha, que ele tenha acesso a produtos financeiros picas. Mas pro cara que vive na Venezuela, pro cara que tá sendo perseguido politicamente, tem valor pra caralho, não é isso? Se não dá pra abrir uma offshore, né? Pois é. Teve um comentário do professor Roxo de que a questão é que como é? O que tá escrito aqui? Tá, porra, até eu não entendi o que eu escrevi aqui. Eu também faço isso. A solução é... aqui, a solução seria diversificação. Seria ter uma carteira diversificada. A questão é que como não existe investimento em juro negativo, você vai diversificar entre bosta e merda. Você vai pegar um pouco de mijo, um pouco de vômito pra comer, porra. Tipo assim, não é pra comer nada disso, né? Não existe mais investimento no legacy. Então o Bitcoin não é uma questão financeira. Além de ser um imperativo moral, é uma solução de engenharia. Você não vai botar metade do seu carro com um pneu de um material, metade do outro. Você vai pegar uma solução de engenharia e aplicar, não é isso? Ele também mencionou o Brent Johnson. Tipo assim, o Milkshake Theory, porra, concordo integralmente. Agora, ele diz assim que no final da história, o dólar engoliria a porra toda. Inclusive o dilema de Triff impede que os Estados Unidos tenham uma indústria decente. Sim. Porra, eu fui recentemente nos Estados Unidos, já é dinheiro pra caralho. Como é que você vai conseguir exportar alguma coisa se o mundo inteiro quer botar dinheiro ali, você supervaloriza a porra da moeda, não é isso ou não? É o dilema de Triff. Você é obrigado a ter déficit. Porra, não tem como. É tanto dinheiro entrando ali que você não tem como competir com porra nenhuma, né? É isso. Agora eu concordo com a ideia do Milkshake Theory e tudo. Inclusive ele disse que o dólar vai ser a última moeda a morrer, Fiat. Concordo. Tem dois cenários. Então o Bitcoin vai morrer, porque se todos vão morrer, só vai sobrar o dólar. A moeda Fiat ia morrer. Já houveram moeda moedas Fiat centenas de vezes na história da humanidade, todas morreram. Não houve moeda Fiat em Roma, em vários experimentos, o cara morreu. É isso. Não, espera ele terminar. Eu acredito que em 2033, se os Estados Unidos fizer a mesma coisa que fez em 33 com ouro, com Bitcoin, desapropriar os Bitcoins com história corporativa, que agora tá quase igual ao market cap do ouro que eles têm e do Bitcoin com história corporativa que eles teriam se desapropriassem a galera. Se eles fizerem isso, eles vão dar um boom de 4 vezes do patrimônio em relação à dívida e vai produzir uma geração ou duas de riqueza de manutenção dos Estados Unidos. Mas tem outra alternativa. Se os BRICS ou qualquer outro país de relevância, qualquer outra associação contra os Estados Unidos gerar dólares sintéticos hipercolateralizados de Bitcoin, o dólar também vai ser a última moeda do mundo, mas não o dólar do Fed, o dólar criado por eles. Se, por exemplo, a China, a Índia, o Brasil fizerem uma associação que eles fazem a reserva deles em Bitcoin e negociam entre si em dólar que é gerado a partir de dívida desse Bitcoin. Vai aumentar ou diminuir a oferta do dólar? Do dólar do Fed despencar, a oferta desse explodir. A Idade Média foi meio assim. É isso. O dólar do Fed vai acabar e esse aí vai explodir, vai destruir o valor do dólar. Quem vai se apropriar dessa riqueza é quem acumulou Bitcoin. Eu vejo esses dois cenários. Ou o BRICS ou os Estados Unidos vão utilizar, inclusive não sou eu que digo, tem o Jason Loreley, que é o pós-doutor lá o pessoal da Força Espacial Americana do MIT, que escreveu uma tese sobre isso, chama como é que chama? Softwalk, quem tiver alguma dúvida. Pronto, só faltam os últimos dois, cadê? E em relação a essa proposta em relação a essa proposta da Taleb Coin, é que o trabalho do Taleb tem 3 premissas. Ele afirma que o Bitcoin, inevitavelmente, tem um risco de ruína por ano, e qualquer coisa que tem um risco de ruína, mesmo por menor que seja, uma hora vai quebrar. E como o Bitcoin, em algum momento vai valer zero, o valor presente dele é zero porque não tem fluxo de caixa. Mas o mesmo se diz ao ouro e todas as coisas do mundo. Fisicamente se comprova que todas as coisas do mundo têm fim, né? Todas as coisas do mundo físicas vão ter um fim um dia. Inclusive está na Bíblia, né? Se qualquer coisa do mundo vai ter um final da história vai valer zero, então qualquer coisa do mundo vale zero. Então, essa argumentação não é válida, né? Uma coisa que vai valer infinitamente, muito antes de você morrer, para você continua sendo valioso, porque você não vai viver eternamente, né? É isso. Essa argumentação de dizer, se ele não tem fluxo de caixa e se algum dia tem algum... Tipo, em resumo, o artigo dizendo que o Bitcoin vale zero, em resumo mesmo, porque teve 2 artigos. Teve o primeiro, que ele falou da volatilidade e tal, e foi refutado. Aí ele veio com esse segundo artigo. O primeiro era Bitcoin, Volatility, como é? Bubble. É isso, Bitcoin, Curses and Fragility. E o segundo era Bitcoin, Curses and Fragilities Review, não é isso? Que era botando mais argumentos, né? A tese principal dele era essa. Que coisas que tem fluxo de caixa, você avalia pelo fluxo de caixa. Coisas que não tem fluxo de caixa, você avalia pelo valor final dele. E o final dele, histórico, seria o eternamente. Se o Bitcoin tem algum risco de quebrar, e ele vai quebrar inevitavelmente. Se ele tem um risco mínimo, repetidamente, até o infinito ele quebraria. Mas se o infinito for depois do seu tempo de vida, não interessa, não é isso? E tudo vai quebrar, dependendo do cenário que você colocar, não é isso? É isso. E no final, o Taleb argumenta exatamente isso que o professor Roxo argumentou aqui. Que o ideal era que uma moeda fosse criada, uma stablecoin, fosse uma cesta de produtos e serviços que mantivesse o padrão de vida das pessoas. A questão é exatamente essa. Uma cesta que mantém o padrão de vida das pessoas, legitima a senhoriagem,
A senhoriagem é a remuneração pelo monopólio da emissão da moeda, tomando todos os ganhos tecnológicos de escala da humanidade. Se nossos avós aceitassem isso, nós viveríamos em casa sem energia elétrica, não é isso? O certo é que se não pagou mais, a inflação real, o aumento da base monetária, não pagou mais do que a base monetária, não é investimento, você está perdendo dinheiro sendo empobrecido, não é isso? A minha mensagem principal é essa. Se vocês quiserem... Ótimo, bem apresentado.